Olá, meu irmão. Saúdo a minha irmã. Estamos no 22º domingo do tempo comum. É este dia 29 de agosto. E para este 22º domingo do tempo comum, o texto do Evangelho é Marcos, capítulo 7, 1 a 8. Depois dá-se um salto para 14 e 15, e depois o outro salto para 21 a 23. São formas picadas, textos justapostos um ao outro. Eu vou ler primeiro, em seguida a explicação. Acompanhe comigo. Se tiver sua Bíblia, repito, 7, 1 a 8, de Marcos. Depois 14 a 15. Depois 21 a 23. Ora, os fariseus e alguns dos escribas, vindos de Jerusalém, se reúnem em volta de Jesus. Vendo que alguns dos seus discípulos comiam os pães com mãos impuras, isto é, sem lavá-las, os fariseus, com efeito, e todos os judeus, conforme a tradição dos antigos, não comem sem lavar o braço até o cotovelo, e ao voltarem da praça pública, não comem sem antes se aspergir. E muitos outros costumes que observam por tradição, lavação de copos, de jarros e outros vasos de metal. Os fariseus e os escribas então interrogam: por que não se comportam os teus discípulos segundo a tradição dos antigos, mas comem o pão com mãos impuras? Ele lhes respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me prestam culto, e as doutrinas que ensinam são apenas mandamentos humanos. Abandonais o mandamento de Deus, apegando-vos à tradição dos homens. E chamando de novo para junto de si a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há no exterior do homem que, penetrando nele, o possa tornar impuro. Mas é o que sai do homem, isto é que o torna impuro. Com efeito, é de dentro do coração dos homens que saem as intenções malignas, prostituições, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, malícia, devassidão, inveja, difamação, arrogância, insensatez. Todas estas coisas más saem de dentro do homem e o tornam impuro. É esta a palavra do Evangelho deste 22º domingo do tempo comum. Vamos lá. Ora, os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém se reúnem em volta dele. É a segunda vez que vêm até Jesus fariseus e escribas vindos de Jerusalém. Jesus está em Cafarnaum. Ponhamos lá uns 115 quilômetros distante de Jerusalém. Para a época eram 4, 5 dias de viagem.
em situações extraordinárias, 3 dias e meio. Olha, é uma distância e tanto para os padrões da época. Uma viagem tão longa para interrogar Jesus. Os escribas são os que conhecem a lei e os fariseus representam uma parte do judaísmo muito aferrada à observância de centenas de regras. Foram até Cafarnaum interrogá-lo. O problema deveria ser sério para uma decisão deste calibre e desta grandeza. Pois bem, vendo que alguns dos discípulos de Jesus comiam com mãos impuras. Vamos lá, mãos impuras. Não se trata aqui de critérios higiênicos. As mãos representam as ações. Não esqueçamos disso. Estamos na cultura daquela época. Não é apenas a mão, as mãos e até os cotovelos, como se tratasse de uma ritualidade higienizadora. Não isso. O pão era considerado o dom de Deus. Então eu não vou tocar neste dom de Deus se as minhas mãos não forem puras. Se as mãos representam as ações, se as minhas ações não forem benévolas. Não se trata apenas de uma ritualidade de quem lava com alguma água, como se isso bastasse para tornar o interior humano purificado. Até para se lavar, lavavam-se as mãos, também os pés. Para quem ia ao supermercado e à feira, poderia passar próximo de uma pessoa em condição ritualmente impura, então deveriam lavar também os pés. Não por razões higiênicas, já falei. Se ao descer algumas escadas para lavar os pés, deveria retornar lá na piscina, abaixo, no tanque, no reservatório, digamos assim. Se descesse alguns degraus para chegar até lá, não deveria subir pelos mesmos, porque aqueles degraus tinham sido pisados por pés impuros. Descia por alguns degraus e retrocedia por outros. Tamanha era a severidade com que observavam regras de toda ordem. Para lavar a mão, tomavam do recipiente, com a mão esquerda primeiro para lavar a direita. Depois tomavam com a mão direita por um outro cabo do mesmo recipiente, mas não o mesmo, porque quando fora tomado o primeiro com uma mão não lavada, então se tocasse com a outra mão já lavada, estaria, sob o ponto de vista da ritualidade, impuro novamente. Então pegava pelo outro, ainda não tocado, pela outra alça do recipiente. Olha, até onde tinha chegado. Pois bem, os fariseus e os escribas o interrogam, por que não se comportam os teus discípulos? E aí então a resposta de Jesus: não é o que entra, que torna impuro o coração humano, mas o que de lá sai. E aí vem uma lista de 12 classificações de comportamentos e de ações para as quais as mãos, de alguma maneira, estão a servir e a serviço. Veja aí, acompanhemos. Com efeito, é de dentro do coração humano que saem as impurezas. Coração. Não esqueçamos, se para nós é a sede dos sentimentos, assim usamos nessa linguagem, para a cultura do tempo era o centro das decisões. E as mãos vão executar o que procede da interioridade que decide. E aí,
prostituições, roubos, assassínios. Fala no plural. Prostituição é vender a si mesmo. Não é apenas uma questão sexual. É vender a si. Oferecer a própria liberdade e a própria dignidade como contrapartida de alguma expressão que desfigura, expressão, conteúdo ou vantagem que desfigura o coração humano. É desde lá que desfigura a interioridade humana. É desde lá que as diferentes formas de venda da própria liberdade brotam, das maldades, dos adultérios. E daí inveja, difamação, arrogância, insensatez. Não sei se percebeu, meu irmão, minha irmã, dentre estas 12 formas de impureza que procede do interior humano, nenhuma delas se refere a Deus, mas são todas formas de impureza que se desencadeiam contra o irmão ou a irmã ou contra outra pessoa. Veja prostituições, roubos, assassínios, adultérios, malícia, devassidão, inveja, difamações, arrogância, insensatez. São todas expressões que procedem do interior humano e se voltam contra o irmão. As impurezas, aquelas, digamos assim, aqueles sacrilégios que desfiguram a identidade do sagrado dentro de nós, na realidade tem sua melhor expressão naquelas formas egoístas de ação, mãos impuras, gestos, e que fazem-nos impuros diante de Deus. Não é o rito observado, mas a relação sem amor com os outros que desfiguram, empobrecem, aviltam a nossa própria interioridade. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! Querido irmão, querida irmã, vamos agora à segunda parte da nossa leitura orante, ou do nosso programa Leitura Orante. Agora sim, vamos orar. Como sempre, a posição que favoreça a oração, composição do lugar interior, assim se chamou. Vamos a ela. Respiremos com muita calma, sem nenhuma pressa, quase que acompanhando o movimento do ar que pelas narinas chega à garganta, da garganta chega aos pulmões. Nem nos damos conta da grandeza, da complexidade e também da maravilha que este fenômeno realiza de maneira permanente. É como se a vida fluísse, circulasse como as águas fluem desde a nascente. É isso desde o primeiro momento, a partir do nosso nascimento. Como se Deus estivesse a renovar o ar e a vida. O autor da vida estivesse a renová-la com o ar que impregna a nossa interioridade. Respiremos uma vez, ainda outra vez,
tentando sentir até os batimentos do coração, as pulsações, porque conectada à respiração, o sangue leva até as últimas fímbrias do corpo aquela vida renovada com o oxigênio que gratuitamente nos foi dado. Desta mesma maneira, por analogia, também o Espírito de Deus vai impregnar os nossos sentimentos e os nossos afetos, a nossa capacidade de amar, vamos chamar disso, vai impregnar a nossa alma. Para tanto peçamos que o Espírito Santo seja Ele a grande força, como é o ar para o corpo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles a chama do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora vamos tentar rever aquelas cenas que o Evangelho, que a leitura do texto há pouco nos apresentou. Aquelas cenas que podem se tornar um cenário imaginado para inserir nossa presença. Vamos tentar, Jesus está em Cafarnaum, uma cidade de 800 a 1000 habitantes, uma cidadezinha, hoje chamaríamos de vila. Ruas estreitas para a época, não há muitas praças, não há ruas largas, tudo muito aglomerado. Mas digamos que uma pequena praça, vamos imaginar isso. O Senhor está lá com seus discípulos. E chegam estes emissários vindos de Jerusalém. Estão suspeitando, desconfiados, preocupados talvez porque a liderança de Jesus inquieta aquelas lideranças religiosas oficiais. E o questionamento: por que os teus discípulos não se lavam? Não lavam as mãos conforme a tradição. Podemos até vê-los com aquele olhar e aqueles comportamentos inquisitivos, assinalados por atitudes de quem censura, proclamando-se quase como que concessionários da verdade. Por que os teus discípulos não seguem as tradições dos antigos? Podemos até observar aquele olhar entristecido, desapontado do próprio Senhor. Vem de Jerusalém até aqui para uma pergunta destas, para um questionamento tão pobre, tão vazio. E Jesus está a lhes recordar um versículo do profeta Isaías: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Podemos observar Jesus agora chamando de novo para junto de si a multidão. Parece que Jesus está mais interessado em falar à multidão do que aqueles 3 ou 4 que vieram desde Jerusalém. Chamou desde junto da multidão
ou melhor, chamou junto a si a multidão. E aí, ouvi-me todos e entendei, essa é uma forma solene. Ouvi-me todos, não é simplesmente uma exposição de um argumento. É um ensinamento que pretende o Senhor alcance todos os ouvintes de qualquer tempo e qualquer época. E a frase solene: não há nada que torne o homem impuro desde fora, que torna impuro o homem, mas é desde dentro. Podemos observar o Senhor a continuar com seus argumentos. Prostituições, roubos, adultérios, insensatez, arrogância. Foi com arrogância que foram até ele aqueles escribas e fariseus. Devassidão, inveja, violência, assassinatos. Aquela lista que há pouco vimos. O Senhor está a explicar para as multidões, para aqueles que queriam ouvir. Os que foram lá para inquiri-lo, claro, não tinham intenções nobres. Queriam argumentos para poder, pretextos, comportamentos pretestuosos, para poder incriminá-lo. Tentemos ver o Senhor a falar, ouvir a voz, inclusive. O Senhor os chamou, podemos vê-los aproximar-se dele. E a lista é de dentro do coração dos homens que saem as impurezas. São intenções malignas, daí prostituições, maldades, no plural. E agora vamos nos colocar lá naquela cena. Talvez sejamos a multidão que quer se deixar ensinar pelo Senhor, mas é bem possível que nós também tenhamos comportamentos de quem julga, que nos afiguremos com os fariseus, com os escribas e hipócritas, foi o adjetivo que o Senhor lhes aplicou, hipócrita. Hoje tem uma conotação moral. Para a época, o hipócrita era o ator. Aparecia com uma imagem, mas a realidade interior era outra. Ator. Sois atores. Talvez o Senhor olhe para mim. Não sei se eu me apresento diante do Senhor como um dos inquisidores que foi lá questionar, ou talvez seja eu alguém da multidão, mas é bem possível que o Senhor não queira me julgar, não quer me condenar, mas olha para mim e repete: prostituições, roubos, no plural, assassínios, que não significa apenas fazer violência que tira a vida. É destruir pessoas de muitas maneiras. Prostituições, talvez eu tenha vendido a minha liberdade e o meu corpo em favor de alguma falsa verdade ou de alguma conveniência. Adultérios, pessoas a quem eu enganei. Ambições desmedidas. Quem sabe o Senhor percebe isso em mim, não quer me condenar, porque sabe que não o procuro para dele cobrar, mas procuro-o porque quero segui-lo, quero me deixar ensinar por ele. Ele não quer qualificar-me de hipócrita, mas quer olhar para mim e dizer: o risco maior não é o que vem de fora, mas o que está dentro. É desde lá
que procedem situações que desfiguram, empobrecem e golpeiam a minha própria nobreza interior. Como vencer tudo isso? Talvez eu deva dizer ao Senhor, pedir a Ele o dom de alargar os ouvidos para acolher sua palavra, para acolher sua voz e sua pessoa, porque sozinho, Ele sabe, eu não consigo. Então vou pedir o que a Ele? Qual é a graça? Qual é a súplica? Não seria benefícios de outra natureza, senão vou pedir a Ele que sua palavra tire de mim essa pequena lista de 12 maldades que posso, de alguma maneira, causar aos outros. Isto faz de mim um homem impuro.